iniciar a nossa reunião da tarde, lembrando os irmãos para verificar os celulares, colocar em modo silencioso dos engados. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a Ele pelas bênçãos, o amparo, a assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pelo dia de hoje, pela bênção da vida. E vos pedimos, Senhor, que a nossa visão espiritual seja aumentada, seja acrescentada, para que possamos guardar conosco em nosso coração e na nossa mente, colocando em prática as lições que aqui vamos receber nessa tarde. Que elas permaneçam conosco, nos levando à nossa evolução, ao nosso progresso espiritual. Pedimos que as vossas bênçãos se estendam sobre todos nós que aqui nessas tardes estivermos encarnados e desencarnados. Pedimos também que essas bênçãos sejam extensivas aos nossos lares. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, estamos iniciando a nossa reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, para os nossos estudos, das nossas reflexões, nós temos o capítulo 16, o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Parábola dos Talentos, do registro de São Mateus, em que Jesus nos conta que o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou os seus servidores e lhes entregou os seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então o que recebeu 5 talentos, pois negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2, ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou às contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão, além desses, mais 5 que eu ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que eu ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa,
confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas um talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e colhes de onde nada pusestes. Por isso, como eu te temia, escondi o seu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que sei onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr meu dinheiro na mão dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tire-lhe, pois, o talento que está com ele e dê-lhe ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos que já têm, e esses ficarão acumulados de Deus. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á, mesmo que pareça ter, e seja esse servidor inútil, lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. São Mateus, capítulo 25, versos 14 a 30. Que a paz de Jesus seja em nossos corações. Meus irmãos, nós estamos estudando uma das mais conhecidas parábolas nos contadas por Jesus, a parábola do Estranho. Conforme a doutrina espírita tem nos ensinado, parábolas são histórias breves, dotadas de um ensinamento moral ou espiritual, se constituindo um notável recurso de ensinamento por prender a atenção ao estabelecer uma ligação com fatos e coisas do dia a dia das pessoas. Daí ser mais fácil o seu entendimento. Geralmente são coisas que todos nós conhecemos. Professor por excelência, por ser a maior inteligência que já pisou no nosso planeta, Jesus conhecia como ninguém o poder das histórias. Tanto que passou a usá-las através de parábolas a partir do momento em que se começou a formar multidões para ouvir. No decorrer dos primeiros contatos com o público, Jesus, percebendo ser impraticável sustentar diálogos, responder perguntas ou oferecer explicações detalhadas dos ensinamentos, devido ao grande número de pessoas que sempre estavam em sua volta, mais prático então seria contar histórias. Assim ele fez, passou a usar de parábolas, adaptando seus ensinamentos a pequenas histórias breves, com um fundamento moral ou espiritual. E é buscando este sentido, como devem ser analisadas as palavras de Jesus, que a doutrina espírita, na parábola dos talentos, nos ensina que o Senhor que distribui os talentos é Deus, nosso Pai Criador. Os servos somos todos nós criados por Ele e que reencarnamos na Terra, a humanidade inteira.
E a parábola nos traz como principal ensinamento a nossa conduta material, moral e espiritual através dos talentos que recebemos de Deus. De ordem material, usando o nosso talento para respeitar a nossa profissão, trabalhando com honestidade sem nos apegarmos às coisas do mundo. De ordem moral, usando o nosso talento para viver adquirindo virtudes, colocando em prática a lei de amor na sociedade que vivemos. E de ordem espiritual, usando o nosso talento com responsabilidade, procurando evoluir cada vez mais a cada encarnação, respeitando os desígnios de Deus e principalmente o conhecimento da sua lei, através dos espíritos superiores, que têm nos ensinado a utilizar esse conhecimento em nosso próprio benefício e em benefício da sociedade que vivemos. Isso nos é explicado no livro Instante da Vida, na lição número 4, intitulada Estudo na Parábola. Irmão X nos trouxe e nos conta que comentávamos a necessidade da divulgação da doutrina espírita quando o Rabi Zohar Ben Osiris, distinto orientador israelita, hoje consagrado às verdades do Evangelho no mundo espiritual, pediu licença a fim de parafrasear a parábola dos talentos contada por Jesus. Então, o irmão X, nos conta que se encontrava reunido com diversas pessoas no mundo espiritual, em uma reunião que se falava sobre a lei de Deus e os ensinos de Jesus. E eles comentavam sobre a necessidade da divulgação espírita, quando o orientador da reunião interrompeu a conversa e pediu licença para recontar a parábola dos talentos, adaptando a parábola à nossa vida de evolução e progresso. Então, o Rabi contou de maneira simples: meus amigos, o Senhor da Terra, partindo em caráter temporário para fora do mundo, chamou 3 dos seus servos e, considerando a capacidade de cada um, confiou-lhes alguns dos seus valores a título de empréstimo, participando-lhes que os reencontraria mais tarde na vida superior. Ao primeiro transmitiu o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade e o prestígio. Ao segundo concedeu a inteligência e a autoridade. E ao terceiro entregou o conhecimento espírita. Depois de longo tempo, os 3 servidores, tímidos e vacilantes, compareceram diante do Senhor para o acerto de contas necessário. O primeiro avançou e disse: Senhor, cometi muitos disparates e não consegui realizar-te a vontade que determina o bem de todos os seus súditos, de todos eles, mas com os 5 talentos que me puseste às mãos, comecei a cultivar pelo menos com pequenos resultados. Outros 5 que são o trabalho, o progresso, a amizade, a esperança e a gratidão. E transmiti esse conjunto de valores a muitas
muitas pessoas que ficaram no mundo. Infelizmente, não a todos. Perdoa-me, divino amigo, se não pude fazer mais. O Senhor respondeu tranquilo: bem está, servo fiel, pois que não erraste por intenção. Foi cumprido em parte o seu objetivo. Volta ao campo terrestre e reinicia a obra interrompida, renascendo sob o amparo das afeições que ajuntaste. Veio o segundo e elegou: Senhor, tenha bondade e me desculpe a incapacidade. Não te pude compreender claramente os desígnios que determinam a felicidade igual para todas as criaturas e cometi alguns lamentáveis enganos. Ainda assim, mobilizei os 2 valores que me deste e com eles adquiri outros 2, que são a cultura e a experiência para muitos dos irmãos que permanecem encarnados. O excelso benfeitor explicou satisfeito: bem está, servo fiel, como cumpriste em parte a sua intenção, volta ao campo terrestre e reinicia a obra interrompida, renascendo sob o amparo dos talentos que ajuntaste. O terceiro adiantou-se e explicou: Senhor, devolvo-te o conhecimento espírita, tocado em tudo, qual recebi da sua generosidade. O conhecimento espírita é luz, e com ele aprendi que tua lei é dura demais, atribuindo a cada um conforme as suas obras. De que modo usar uma lâmpada assim brilhante e viva, que os homens na terra estão divididos por pesadelos de inveja e ciúme, crueldade e ilusão? Como empregar o clarão da tua verdade sem ferir ou incomodar? E como incomodar ou ferir sem trazer deploráveis consequências para mim próprio? Sabes que a verdade entre os homens cria problemas onde aparece. Em vista disso, tive medo da tua lei e julguei como sendo a medida mais razoável para mim, ou acomodar-me no sossego de minha casa. Assim pensando, ocultei o dom que me recomendaste aplicar e restituo-te a semelhante riqueza, sem o mínimo toque da minha parte. O sublime Senhor, porém, entre severo e triste, ordenou que o tesouro do conhecimento espírita lhe fosse arrancado e entregue de imediato aos outros 2 colaboradores cuidadosos e ativos que se encaminhavam para a terra de novo, declarando de maneira direta e sem rodeios: servo fiel, não existe para a tua negligência outra alternativa senão a de recomeçares toda a tua obra pelos obscuros embaraços e dificuldades do princípio. Senhor, Senhor, chorou o servo displicente, onde a tua justiça? Deste aos meus companheiros o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade, o prestígio, a inteligência e a autoridade.
e a mim concedeste tão somente o conhecimento espírita. Como fazes cair sobre mim todo o peso de tua severidade? O Senhor, entretanto, explicou brandamente: não desconheces que te atribuí a luz da verdade, como sendo bem maior de todos? Se ambos os teus companheiros não acertarem tudo, é que lhes faltava o discernimento, a luz da verdade, a doutrina espírita, que lhes podia ter administrado através do exemplo de que fugiste por medo de responsabilidade corrigir, amando e trabalhando e instruindo. Esconder a riqueza que te emprestei, não só te perdestes pelo temor de sofrer e auxiliar, como também prejudicaste a obra deficitária de teus irmãos, cujos dias no mundo teriam alcançado maior rendimento no bem eterno, se houvessem recebido o quinhão de amar e serviço, humildade e paciência através do conhecimento espírita. Ou seja, você tinha o poder, o conhecimento espírita que representa a verdade, transmitindo a iluminação espiritual, dissipando as trevas da ignorância e das ilusões da vida. Você tinha o poder para despertar a consciência das criaturas para a sua evolução espiritual e não fez uso desse poder. Senhor, Senhor, por que sou infeliz? Por que tamanho rigor se tua lei é de misericórdia e justiça? Então os assessores do Senhor conduziram o servo desleal para as sombras do recomeço, esclarecendo a ele que a lei realmente é disciplina de misericórdia e justiça, mas com uma diferença para os ignorantes do dever. A justiça chega pelo alvará de misericórdia, mas para as criaturas conscientes das próprias obrigações, a misericórdia chega pelo cárcere da justiça. Meus irmãos, é por isso que nós recebemos a advertência de Jesus. Muito será pedido a quem muito foi dado. Dos 6 de São Lucas. Ou seja, quem recebe mais talentos tem mais responsabilidade. Não podemos esquecer do ensinamento também de Jesus. Quem é fiel nas pequenas coisas recebe maiores recompensas. Isso porque, meus irmãos, todos nós somos filhos de Deus. Um Pai de infinita bondade, que reparte a todos nós os seus dons para evoluir. Um Pai que sabe o que é melhor para os seus filhos. Se Ele sabe o que é melhor para nós, então nada mais justo do que fazer dos talentos que recebemos bom uso na sociedade que vivemos, reportando os ensinamentos para a nossa vida. Nós vamos observar que todos os filhos de Deus são depositados de alguns talentos. Mesmo aqueles que vivem em piores condições, ao reencarnarmos na Terra,
cada um de nós trazemos, segundo o progresso que realizamos, uma tarefa a ser cumprida. Isso porque nós já nascemos com responsabilidades definidas. Uns com tarefas de maior expressão, tarefas mais difíceis na sociedade, como, por exemplo, um governante, um médico, um grande empresário ou um cientista. Outros com tarefas mais simples, mas todas rendendo bônus na justiça divina. A própria vida é um talento precioso, talvez o maior talento que recebemos de Deus. É a bênção da vida que nos dá oportunidades de aprendizado e experiência a fim de superarmos os obstáculos e as imperfeições próprias dos espíritos em evolução. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas com todas as possibilidades de evolução e progresso. A cada trabalhador será sempre concedido os bônus a que fizer jus, ou a punição se for negligente. Conforme o Senhor da Palavra nos fala, muitas recompensas serão dadas se os talentos forem bem empregados. Os servos da palavra que usaram bem os talentos tiveram seus bens multiplicados como prêmio, ou seja, os que obedecem os ensinamentos da lei de Deus e usam bem seus talentos têm méritos. O que desobedece e usa mal o talento lhe concedido tem demérito e será responsável pelo seu futuro espiritual. Haverá prantos e ranger de dentes, são palavras do próprio Cristo. Ou seja, haverá tristeza, decepções e dor para que os que enterram os seus talentos, por medo, preguiça ou indisciplina, deixando de trabalhar, servir, fazer amigos e conviver na sociedade. Uma advertência aos que ficam presos ao orgulho, à vaidade, ao apego às coisas materiais, aos vícios, às ilusões e às fantasias criadas pelo próprio mundo. É através da doutrina espírita que nós temos ao nosso alcance um imenso processo de crescimento espiritual. São tarefas visando o nosso progresso espiritual. E com isso o progresso de evolução do nosso planeta, passando de um planeta de expiações e provas para um planeta de regeneração, onde viveremos numa sociedade mais feliz e mais agrupada na lei de amor que Jesus veio nos ensinar. Que Jesus nos abençoe e nos ampare a todos. Passamos a palavra ao João para que ele possa continuar a nossa reunião da tarde. Boa tarde a todos. Bom, meus irmãos, vamos dar prosseguimento aos estudos dessa tarde, rogando então a Jesus, nosso bom e amado Mestre, que continue sempre abençoando e amparando essa casa e todas as atividades que aqui são desenvolvidas em seu nome. Durante esse mês de janeiro, os irmãos perceberam que estamos estudando nas reuniões de sábado o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo,
não se pode servir a Deus e a Mamon, sendo que hoje o item objeto de estudo é o item 6, onde consta a famosa parábola dos talentos, uma parábola muito rica. E uma primeira informação interessante que vale a pena a gente mencionar é que essa parábola ela está inserida no capítulo 16, que nos ensina a como se relacionar com a riqueza, com os bens materiais. Mas ela não se trata só disso, ela é muito mais ampla. E essa parábola nos conta Humberto de Campos, querido irmão X, na obra Boa Nova. Ele nos traz a informação de que essa parábola foi contada por Jesus na casa de Zaqueu. Olha que interessante. Então, Zaqueu, como sabemos, era um publicano, um homem muito rico. E ele foi um exemplo para todos nós. Foi não, segue da espiritualidade maior nos ajudando. Um exemplo de como saber empregar bem, com proveito espiritual, os talentos que recebemos. E Jesus, como nosso irmão Evandro trouxe aqui em seus comentários, Jesus usava muito de parábolas. E isso tinha motivos sublimes. Nosso irmão já trouxe reflexões aqui muito valiosas, de forma que iremos tentar reforçar alguns dos pontos principais, porque é uma parábola muito rica, e eventualmente trazer algum complemento. Mas o mestre era e é o mestre dos mestres. A sua pedagogia é divina. Então, ele usava com abundância as parábolas para facilitar o entendimento daquele povo, daquele tempo. Mas ele sabia que aquela parábola ia atravessar os séculos. Então, dentro de uma história singela, contém um conteúdo espiritual atemporal e universal, que alcança qualquer criatura, em qualquer estágio que ela esteja na sua jornada, desde quem está começando agora, como nós, até espíritos evoluidíssimos, pegam o Evangelho de Jesus e retiram lições maravilhosas. E à medida que nós vamos amadurecendo e aumentando a nossa capacidade de compreensão, a gente vai superando camadas e atingindo pontos mais profundos do Evangelho. Então, isso servia primeiro para aquelas pessoas da Palestina há 2000 anos atrás, que não conheciam a tecnologia, a máquina de imprensa. Quase todos analfabetos, não sabiam ler e escrever. Então essas histórias, essas lições, elas precisavam ser compreendidas e mais, precisavam ser memorizadas e transmitidas com fidelidade. E é muito mais fácil você memorizar e transmitir para alguém uma história mais simples, mas que ali existe um conteúdo maravilhoso. E esse formato, além de tudo, protege o ensinamento. Por quê? Gostamos muito de comparar a parábola a um fruto. O fruto não possui uma casca? E essa casca protege o seu conteúdo, a polpa. Então, a parábola tem como casca essa história. E a polpa é esse ensinamento espiritual, moral, que fica protegido por essa história. De forma que nós, a humanidade, embora tenhamos interpretado equivocadamente, deturbado alguns dos pontos do Evangelho, não conseguimos atingir as parábolas. As parábolas permaneceram intactas. Olha que maravilha! A casca protegeu a polpa. Jesus sabia disso tudo, e por isso
ele utilizava a abundância nas palavras. Emmanuel, no livro O Consolador, questão 290, compara as palavras de Jesus a sementes, semente divina, diz Emmanuel. Porque se nós, recebendo essa semente no coração, adubarmos, cultivarmos, vai desenvolver frutos maravilhosos de sabedoria e de amor. E nessa parábola em específico, nós temos diversos pontos para abordar. Vamos tentar focar nos principais. E numa primeira leitura, logo na primeira frase, vejam que interessante: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. Os bens então eram dos servos? Os bens são do Senhor. Entregou para administrar, mas ao final haverá uma prestação de contas, porque não pertence ao servo. É para o servo utilizar com proveito e depois devolver. Tem proveito dele mesmo e de todos. Então, meus irmãos, a parábola nos fala de talento. Talento, pedindo socorro ao Google, pesquisamos e verificamos que era a maior unidade de peso e valor monetário na antiguidade. Correspondia a muito dinheiro, muito, de ouro e prata. Representava mais ou menos de 15 a 20 anos de salário de um trabalhador. Então, isso aqui é para nos dar a dimensão que Jesus utilizou a expressão, do símbolo do talento, para mostrar que nós recebemos algo muito valioso, e que nós temos que cuidar, e administrar com atenção. Mas o Cristo não falava de moedas. Para as pessoas entenderem naquele tempo, ele usou as moedas. Mas à medida em que vamos evoluindo, nós sabemos que os bens do Senhor são uma quantidade incrível. São vários dons, várias circunstâncias, desde o corpo que nós recebemos logo ao nascer, ao reencarnar. É o primeiro talento que Deus nos concede. E sábado passado estávamos aqui conversando e estudando sobre o valor e a importância do corpo físico, não é verdade? É o primeiro talento que todos nós que estamos aqui reencarnados nesse momento recebemos do Senhor, todos. E junto com o corpo vem o tempo de existência terrestre, a saúde orgânica, vem a família, a profissão, dons. Alguns recebem cargos, títulos, bens patrimoniais, mediunidade, que é um dom muito valioso, muito importante, porque é capaz de produzir um bem inimaginável para o médium e para os outros. Então, a quantidade, a variedade de dons, de talentos é impressionante. E, por não ser nosso, teremos que prestar contas. Quando? Ao final da reencarnação. Então, o período de administração é esse. Vamos prestar bastante atenção nisso, porque passa rápido, voa. Então, administremos bem cada um dos dons, dos talentos que recebemos, porque temos aí pela frente contas a prestar. E não são nossos, e portanto teremos que devolver, mas nós com eles, com esses bens e talentos, podemos construir a nossa propriedade, aquilo que sim ficará conosco. A verdadeira propriedade que nos é ensinada por Pascoal no item 9 desse capítulo.
quando ele diz, né? Um item muito valioso. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, ele goza, a título de usufruto, enquanto aqui permanece. Então, o que ele possui? Nada que é do uso do corpo, tudo que é do uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Então, isso, meus irmãos, nós podemos construir, devemos, na verdade, porque isso constituirá o nosso patrimônio eterno. Onde estivermos, enquanto espíritos imortais, teremos conosco. Mas o corpo, a família, os nossos filhos, na verdade, antes de serem nossos, são de Deus. Ao desencarnar, nós iremos nos separar. Claro que pelos laços do amor não existe separação. Mas que interessante isso, né? Pensarmos no que é nosso e no que não é nosso, darmos valor às coisas. E chegamos então no ponto que, na nossa humilde avaliação, é um dos mais importantes dessa parábola, quando Jesus disse: então, vou voltar um pouco. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade. Essa frase aqui, ela é um ponto crucial, porque é onde as pessoas muitas vezes não compreendem, acham que há injustiça, e não é, né? Deus, sendo aqui o Senhor, é um Pai amoroso, infinitamente santo, justo e misericordioso, conhece cada um de nós com perfeição, mas muito melhor do que nós mesmos. Nós mal nos conhecemos direito. Deus nos conhece nosso passado, conhece nossas necessidades, as nossas capacidades, e nos dá aquilo que suportamos e precisamos para essa jornada. Então, algumas pessoas, por exemplo, em virtude de uma dívida que contraiu em vidas passadas com uma quantidade enorme de pessoas, uma coletividade, talvez vai receber na reencarnação um cargo público para poder quitar essa dívida coletiva de forma mais rápida e efetiva, ou a mediunidade. Então, Deus avalia cada situação e nos dá aquilo que necessitamos, aquilo que suportamos, de acordo com a condição espiritual. E nós temos na doutrina espírita lições muito ricas a esse respeito. A literatura é vasta. O senhor Orlando trouxe aqui uma página de Humberto de Campos, do livro O Instante da Vida. Temos uma outra muito parecida, da obra Luz Acima, onde, ao final, a diferença é basicamente que, na lição lida pelo nosso irmão, o servo que recebeu um talento recebeu o conhecimento espírita, que é um baita talento, hein? Que também nós, todos que estamos aqui nessa sala, estamos tendo a honra, né, e a responsabilidade de receber. O conhecimento espírita é um dom, um talento valiosíssimo, porque ele nos ajuda a entender tudo isso. Mas aqui, na lição chamada Lembrando a Parábola, lá é o estudo da parábola, aqui é Lembrando a Parábola. É bem parecida, só que o terceiro servo, ao invés de receber o conhecimento espírita, recebeu como talento a dor. Olha que interessante, porque muitas vezes a gente acha que é só, né, patrimônio, cargo, família, corpo. Esquece que
as dores, as provas, né, também são talentos, porque são lições, oportunidades de aprendizagem, de crescimento. E é isso que nos diz essa lição muito bela, que vamos passar agora a ler, a partir desse terceiro servo. Ao entregar ao terceiro, entregou um talento, aclarando o cuidador: aposta-te dessa lâmpada sublime e segue. É a dor, o dom celeste da iluminação espiritual. O dom celeste da iluminação espiritual. Acende-a em seu campo de trabalho e em favor de ti mesmo e dos semelhantes. Seus raios abrem acesso aos tabernáculos divinos. Então, se nós soubermos administrar bem a dor, e aqui são várias, né, as modalidades, vamos dizer assim, de provas difíceis, de obstáculos, né? Uma família às vezes complicada, né? Um filho problemático, às vezes uma limitação física, às vezes seu corpo não é um corpo totalmente saudável, né? A dificuldade financeira, porque nós sabemos que tanto a pobreza como a riqueza são provas, e a doutrina ainda nos diz que a prova da riqueza é mais perigosa, mas é óbvio que a da pobreza também é muito difícil. Cada uma vai te ensinar coisas diferentes. Então, o leque de dor é enorme. E no mundo de provas e expiações, então, é só a gente viver e observar, e estar por todos os lados, em nós mesmos. E vem a prestação de contas. Como sabemos, os 2 primeiros servos prestam contas e devolvem o que recebeu e mais ainda, né, o que conseguiram construir. Chega o momento então do terceiro servo. Logo após, acercou-se um terceiro e último servo da expedição, e devolvendo intacto o patrimônio que receberam, a dor, né, notificou: Senhor, recolhe de volta a indesejável herança que me deste. Sei que és austero e exigente, que colhes o que não semeias e que ordenas por toda parte. Então, olha, quanta ingratidão, né? Uma falta de compreensão que leva à ingratidão. Experimentando enorme dificuldade para aguentar a carga que me puseste nos ombros, temendo-te o juízo, escondia na terra e reponha agora em tuas mãos. Essa dádiva é um fardo difícil de carregar, constitui-se desagradável recordação por onde passei, estorbou meus desejos e, de modo algum, desejaria possuí-la outra vez. É impossível obter lucros ou vantagens com semelhante obstáculo. Retoma, pois, teu estranho e insuportável depósito. Veja, é impossível obter lucros e vantagens. Do ponto de vista material, né? Talvez sim. Mas nós somos espíritos. E nós sabemos que a dor, como disse logo no início aqui o Senhor, é o dom celeste da iluminação espiritual. O poderoso contemplou triste e falou enérgico: servo mau e infiel, como poderias multiplicar minha bênção se nem ao menos se deste ao esforço de examiná-la? Como iluminar o caminho se mantiveste a lâmpada apagada? Tua ociosidade transformou algumas gramas de serviço benéfico em várias toneladas de angústia que doravante pesarão sobre ti. Criaste fantasmas que nunca existiram, multiplicaste preocupações e receios que te levaram a gritar e espernear como simples tolo no avançado círculo de minhas obras. Por fim, atiraste-me o tesouro ao pântano do desespero e da revolta, e vens comentar o temor e o zelo que minha presença te infunde
quando foste tão somente preguiçoso e insensato. A dor era a tua oportunidade sagrada e única de iluminação ao próprio caminho, para que a tua claridade amparasse os companheiros de luta regenerativa e salutar. Repeliste o dom que te confiei. Volta, portanto, à sombra e à desesperação que abraçaste. E o servo que perdera pela imprevidência e pela inconformação, somente entendeu o sublime valor da lâmpada do sofrimento quando se viu sozinho e desamparado nas trevas exteriores. Então, meus irmãos, era uma oportunidade que Deus estava dando, né? E que, como sabemos, por ser justo, com certeza era uma dor merecida, mas por ser misericordioso, era uma dor atenuada, não era massacrante, né? O servo tinha que, né, suportá-la com fé, com resignação e dali retirar valores espirituais eternos. Então, meus irmãos, Deus nos dá segundo a nossa capacidade, a nossa necessidade, na medida exata, nem mais nem menos, e espera que lhe apresentemos bons resultados espirituais. Nós vimos que o Senhor não gostou do servo que enterrou o talento. Na lição que o Senhor nos deu, o talento do conhecimento do Espírito. Nessa daqui, o talento da dor, onde a criatura pode tirar a sua iluminação espiritual com grandes saltos. Mas, isso nos ensina que nós não podemos desperdiçar nenhuma circunstância da nossa vida. Todas elas têm um valor, um propósito, uma lição. As que são desafiadoras possuem, como diz aqui, e as outras também, para aproveitarmos bem o tempo. Não podemos ser omissos, preguiçosos, ter medo. Ao contrário, temos que agir como os outros dois servos que multiplicaram aquilo que receberam. Rodolfo Caligares tem um livro só de parábolas evangélicas, e ao final dessa parábola ele tem um comentário muito interessante, onde ele diz o seguinte: dar-se-á aos que já têm, e esses ficarão acumulados de bem. Significa que todo aquele que se diligencia por corresponder à confiança do Senhor receberá auxílio e proteção, para que possa aumentar as virtudes que já possui. Ao que não tem, tirar-se-á até o que parece ter. Parece, porque não era dele, ele não teve que devolver. E seja esse servo inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer que aquele que não se esforçar para acrescentar alguma coisa àquilo que recebe da misericórdia divina, espiará em futuras reencarnações de sofrimento a incúria, a preguiça, a má vontade de que deu provas, quando se verá privado até do pouco que teve por empréstimo. Agora, uma advertência. Olha aqui, meus irmãos. Não sabemos quando o Senhor virá chamar-nos à conta. Nenhum de nós sabemos quando será o nosso chamado. Poderá tardar ainda, como poderá ser hoje ou amanhã. Estamos preparados para isso? Temos feito bom uso dos talentos que Ele nos confiou? De que maneira estamos empregando nosso tempo, nossa inteligência, nossas possibilidades de servir? Faça cada um exame de consciência e responda depois a si mesmo. É um dever de casa para cada um de nós, né? Então, meus irmãos, ao invés de criticar os outros,
de ficar prestando muita atenção na vida alheia, de ficar reclamando da vida, né, das pessoas, das autoridades, do governo. Devemos nos desenvolver, florescer e frutificar no local onde Deus nos colocou, porque é ali que nós temos que estar. Nós nascemos com o corpo, a família, né, no país, nas condições ideais ao nosso progresso. Cada um desses talentos é para o nosso bem, nós temos que aproveitá-los, né? Em benefício nosso, do nosso progresso, da nossa evolução e dos que estão à nossa volta. E multiplicar, cooperar com Deus na sua obra, porque quando nós estamos evoluindo, ajudando as pessoas, né, a criação divina vai se complementando, vai crescendo. Tem uma questão do Livro dos Espíritos que é bem interessante para essa reflexão nossa, para os nossos estudos. Lá na parte onde se estuda a lei de igualdade, tem uma questão que Allan Kardec fez à espiritualidade superior no seguinte termo: por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? A espiritualidade respondeu: Deus criou iguais todos os espíritos. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obraram. Vontade é o livre-arbítrio. Daí, os se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que os outros. Os que recebem os talentos e aproveitam, multiplicam, esses avançam. O que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que não faz fala outro. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Olha que beleza, né, meus irmãos? É uma parábola muito rica que nos traz vários pontos de reflexão. Então, nós devemos aproveitar, sobretudo, essa oportunidade que nós estamos tendo agora, né, de estudar o Evangelho de Jesus sob a luz do Espiritismo, para absorver esse conhecimento e transformar a nossa vida. Como o Dr. Evandro lembrou, muito será cobrado de quem muito recebeu. Possivelmente nós estamos aí recebendo muitos talentos, e a advertência aqui de Rodolfo Caligares, né, fica de dever de casa para cada um de nós, né, na reflexão se nós estamos sendo bons servos ou servos infiéis, ingratos, se estamos enterrando os talentos que Ele nos confiou para o nosso próprio bem, para a nossa evolução e para o nosso progresso. Que Jesus nos abençoe tudo. Meus irmãos, terminados os comentários da tarde a respeito da parábola dos talentos, vamos agradecer a Deus e a Jesus esses momentos de aprendizado e reflexão. Pedimos a Cristiana que nos faça a prece. Senhor Jesus, médico de nossas almas, agradecemos, Mestre, por esses instantes de aprendizado que são tão valiosos para a nossa alma, para o nosso espírito. Dai-nos, Senhor, força
para que a gente possa multiplicar os nossos talentos em nosso benefício e em benefício de todos em nossa volta. Traga-nos também as bênçãos de paz e de equilíbrio. Ampare aos hospitais, aos asilos, aos presídios. Ampare a todos que sofrem, que estão passando por problemas. E nos dê sempre, Mestre, essa oportunidade grandiosa de estudarmos, de entendermos o Teu Evangelho, pois é um roteiro, é o caminho que nós devemos seguir. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com essa prece nós estamos encerrando a nossa reunião da tarde na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que foram receber o passe, pedimos conforme a fila. Vai ter ficha para médicos, em que vai receber a ficha, a Cláudia vai escolher. Permaneçam sentados. Thank you.